Senhor colocou um tema no meu coração para este domingo, e esse tema tem a ver com os nossos sonhos. Os sonhos que nós possuímos, os sonhos que nós abandonamos, os sonhos que ainda não conquistamos, e os sonhos que parecem que nos abandonaram. Em alguns momentos é assim que nos sentimos, parece que o sonho foi embora, deixou-nos, e aí nada fica a não ser a memória. Aí fica somente a tristeza. E com sonhos em mente, os seus sonhos, os que você conseguiu e os que você não conseguiu ainda atingir. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 15. Preste bastante atenção neste texto. Josué 14, verso 6 diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. Hoje eu já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este momento de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus ou enaquims. E a terra descansou da guerra. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado pelo louvor, pela liberdade, pela alegria, pela contemplação do teu nome através da música, pela palavra que foi cantada. Muito obrigado. Agora continue conosco na reflexão da tua palavra lida e escutada. Dá-nos da tua graça e poder e discernimento em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Não dá para falar de sonhos sem falar da antítese das reações que acontecem quando os sonhos não são atingidos, e a antítese desta alegria que vem quando um sonho seu e meu não é realizado é a frustração diante daquilo que nós não conseguimos, daquilo que não aconteceu. A frustração é com certeza uma das maiores dores que possuímos na nossa história, na nossa existência, na nossa caminhada. A frustração é uma sensação de incapacidade, e essa incapacidade é forte, principalmente diante dos desgostos sofridos, diante dos obstáculos difíceis, diante daquilo que eu quis com tanta vontade, com tanto desejo, e não aconteceu nada, e isso me frustrou. A frustração ocorre quando identificamos um erro naquilo que planejamos. Eu planejei direitinho, eu quis alcançar
aquela meta e eu não alcancei. Aconteceram N fatores e hoje então me sinto frustrado por não ter atingido. A frustração, você sabe bem disso, e eu também, pode nos afundar em profundos abismos. Ela pode nos deprimir, ela pode nos isolar. A frustração já derrubou, a frustração derruba, a frustração continuará a derrubar muita gente que preferiu dizer para si próprio: eu acho que não tem mais remédio, então é melhor ficar nesse modelo de vida, um modelo de vida frustrado por completo. A frustração na psicologia é também definida como um sentimento de privação de uma satisfação primordial, algo que era realmente importante e que eu colocava a minha energia, mas não alcancei. A frustração, então, é a reação diante da expectativa não correspondida, não alcançada. Agora, a frustração não é somente negativa, a frustração tem alguns elementos positivos e aspectos positivos. E quando pensamos nesse lado positivo, não precisamos pensar na frustração que é importante para a constituição daquilo que somos, a nossa constituição psicológica. Quando a criança inicia o seu aprendizado de que isso você não pode ter. E ela lida com aquilo, ela chora, ela grita, esperneia, se joga no chão, faz o que quiser, mas é assim ela começa a entender e digerir. Existe o sim e existe o não. Portanto, a frustração é algo que nos forma, que nos dá a compreensão de que nem tudo o que queremos conseguiremos. Então, esse lado positivo nos remete à experiência de que quando nós vencemos as frustrações que enfrentamos, quando nós vencemos aquilo que eu quis muito, mas não recebi, e me mantenho firme diante desse drama, dessa luta, desta angústia, eu cresço. Nós amadurecemos, nós nos tornamos mais fortes. De modo que a frustração não pode, então, ser resumida ao sentimento de tristeza, ao sentimento de não alcançar aquilo que desejei. Mas nós precisamos entender e desenvolver essa habilidade. Desenvolver uma habilidade de adiar, presta atenção nisso, a habilidade de adiar uma recompensa ou algo que eu desejei e desejo. A habilidade de colocar, como no inglês diríamos on hold, você apertar o botão pause e falar: não é para agora, eu continuo com esse desejo, mas eu vou me domar, eu vou dizer para que a minha existência entenda, não é agora que vai acontecer. E este controle é o lado positivo diante de qualquer frustração. Nós precisamos também pensar, então, nessa capacidade adaptativa, porque nem sempre é bom ficar sem aquilo que eu e você desejam. Nem sempre traz para a gente alegria isso. Então, a maioria de nós preferem desistir dos sonhos ou criar uma lista de justificativas por que eu abandonei, por que eu estou abandonando algo que desejei muito. E assim nós vamos engrossando as fileiras desses desertores de sonhos. E a lista que justifica o porquê é grande. Em muitos casos, extremamente racional, matemática, milimétrica. Você entende o A, B, C. É por isso que parei. E quando alguém compartilha isso com o seu amigo, amiga, a pessoa que ouve fala: não, você tem razão, acho melhor realmente desistir desse negócio, porque não vai dar certo. Com isso em mente, pensando nos seus sonhos, conquistados e não conquistados, atingidos ou não atingidos, pensemos no texto. O contexto do trecho que nós lemos começa 45 anos antes da narrativa lida. Não dá para entender esse texto sem voltar 45 anos antes. 45 antes do que nós lemos, o líder não era Josué, o líder era Moisés. O povo já havia experimentado muito do toque de Deus. O povo já tinha percebido e vivido que Deus é Senhor, que Deus é absoluto, que Senhor dos exércitos era e é seu nome. O povo já havia visto os milagres do Êxodo, o povo já havia saído do Egito, o povo já havia montado o seu tabernáculo, então já existia aquele lugar para a comunidade da fé adorar a Deus, sacrificar a Deus.
O povo já havia recebido os 10 mandamentos, entre outras leis. O maná já caía do céu, todo mundo então tinha suprimento, tinha comida. No sábado não precisavam trabalhar, vinha a porção dupla, como nós sabemos. O povo estava aprendendo a ser livre. O povo havia saído do Egito, o Egito não havia saído de dentro deles, portanto eles brigavam com eles mesmos para tentar sair dessa mentalidade de escravo. E é óbvio, foram 400 e tantos anos. Com essa mentalidade, então, de ex-escravo aprendendo a ser livre, o que mais deveria estar na mente, aprisionando a mente deles, era a frustração nossa de cada dia nos dai hoje. Porque é assim que pensa um escravo, ele não tem direito de fazer a sua própria agenda. E aí quando você pega então para esse que tem essa experiência de não ser dono da sua agenda, você fala para ele, você está livre. Ele precisa se acomodar, se adaptar, reaprender o que é a vida. E assim aconteceu. Eles eram instruídos, eles eram agrupados diante de um novo estatuto. O estatuto era santo e não humano, não era decisão política, mas era a voz de Deus que disse, vocês vão fazer assim. E se fizerem assim, vai tudo dar certo. E se fizerem assado, vai ficar difícil. E nesse contexto de contemplação de liberdade, de vida nova, de estatuto, de Deus falando, Deus movendo, de muitos sinais, mantenha isso na sua mente, de muitos sinais, de muitos milagres. E milagres que eu tenho certeza que nenhum de nós tivemos a chance de ver. Diante desse contexto, Moisés olha para o povo, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, é hora de fase B, agora é hora de conquistar a terra. Então, você, Moisés, vai enviar uma missão, e essa missão vai ser uma missão de reconhecimento, você vai mandar os espias. Eu acho lindo porque Moisés olha para eles, tendo ouvido de Deus, e diz assim, só tem um detalhe, vocês precisam ser corajosos. E vocês vão lá reconhecer a terra. E eu acho que é assim que começou o embrião do Mossad. Para quem não sabe o que é o Mossad, é o Serviço Secreto de Israel. A primeira missão de guerra, de reconhecimento, de espionagem. Passaram 40 dias. A constatação foi muito boa, muito bonita. A terra tinha romã, figo, uva. Realmente terra onde manam leite e mel. Muita coisa linda acontecendo. Era o nosso sonho aquela terra. Mas tinha também alguns elementos negativos. E os negativos são proporcionais aos positivos. E a lista é interessante. A cidade tinha gente. Em outras palavras, não era só entrar no território vazio e acampar e dizer somos sem terra, então essa terra é nossa. Não era assim. Tinham gigantes, nas palavras deles. Pessoas de alta estatura. A terra, escutem isso, devoravam os que nela viviam. Nós vamos precisar chegar no céu e perguntar exatamente o que isso significava na mente dos que disseram isso. A terra devorava os que nela viviam. Além dos povos que lá habitavam. Além das etnias que habitavam. Não era um só povo. Tudo isso junto traz uma conclusão para o serviço de espionagem. Nós não conquistaremos a terra. Nós morreremos não na praia, pior que isso, no deserto ficaremos. Consequência natural de uma situação dessa. Consequência natural para eles, como seria para mim, como seria para você, é frustração, choro. Tão perto e tão longe. No deserto, no Sinai, a terra é logo ali ao lado. Era o fim dos sonhos daquele povo. E entre esse grupo de 12 haviam 2, e 2 tiveram coragem, 2 sentiram algo diferente, 2 estavam, como diríamos na linguagem neotestamentária, cheios do Espírito. Eles disseram o seguinte, nada disso, gente. Subamos, tomemos posse da terra, ouve isso, é certo que venceremos. Diante das lutas, das tristezas, dos desafios, 2 tiveram a mente elucidadas pelaquilo que passou, por aquilo que é a história deles. Deus estava conosco, Deus está conosco, Deus continuará conosco. Vamos! Mas a frustração venceu.
eu tenho a impressão que na maioria a frustração continua vencendo. A sensação de incapacidade diante dos obstáculos. Era meu alvo, mas não vai dar certo. Era meu sonho, mas eu prefiro desistir. Então essa frustração se tornou maior que a fé, além das lembranças, além do que Deus fizera. A frustração diante do desafio paralisou o povo, colocou o povo na inércia, na tristeza, nas murmurações, no praguejamento contra Deus. Chegaram a dizer diante disso o seguinte: escolheremos um chefe novo e voltaremos para o Egito. Por isso que ponto número 1, irmãos e irmãs, você que vive à procura de sinais, achando que um sinal vai resolver a sua vida inteira, não se engane, porque você jamais verá tantos sinais como esse povo viu. E diante de todos os sinais que eles viram rapidamente, diante de uma frustração, a convicção ali da sua mente é: vamos voltar a ser escravos. A frustração, então, removeu a consciência, confiança, removeu o sobrenatural de Deus. Deus não é mais poderoso, Deus não pode mais fazer nada. Ficou pior, ficou mais difícil. A frustração fez com que, escute isso, que a razão reinasse acima da fé. E quando a razão reina acima da fé, esqueça a sua espiritualidade. Porque Deus não nos chamou por ter razão acima da fé, Deus nos chamou para ter fé acima da razão. E é por isso que então existem os justos, porque os justos vivem pela fé e não pela razão. Deus não nos chamou para ficar fazendo, não, isso vai dar certo porque 1 mais 2 são 3, então vai dar certo. Não. Deus nos chamou sim para sermos seres lógicos que pensam, que oferecem culto racional. Estou com você nisso, entendo isso. Mas tem tantos momentos que não tem equação que resolva o problema, somente a mão de Deus que vem e opera. E aí nós só contemplamos. Não sei o que aconteceu, mas Ele fez. E todos nós sabemos disso. Frustração não limita a Deus. Frustração, pelo contrário, deve deixar a situação nas mãos dele e deixar que ele resolva. Quando a frustração quiser te dominar, lembre-se do que Deus disse através do profeta Zacarias: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita. E lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Lembre-se da coragem dita a Josué quando ele começou a sua missão. Ser o sucessor de Moisés. Você imagine comissão de sucessão pastoral, que não passaram aqueles que ficavam pensando quem que vai entrar no lugar de Moisés. E Deus já havia preparado alguém, e quando esse alguém assume, Deus olha para Josué, seu filho, e diz somente 3 vezes: tão somente ser e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Lembre-se das promessas de Jesus quando a frustração estiver te engolindo, que nos garante a presença dele todos os dias. Eu estarei com você, eu estarei convosco. E você não, e eu não estamos sozinhos. Lembre-se da promessa que já foi cumprida do Espírito Santo. Ele virá, ele estará com vocês. Ele é o Consolador, ele é o poder que vem para nós irmos, para nós sermos as testemunhas. Não deixe a frustração te engolir. Não deixe a frustração te enfraquecer. Na prática, esta frustração, voltando para a história, resultou em 40 anos de punição. 1 ano para cada dia. Os espias ficaram 40 dias, que se transformaram em 40 anos. Mas aí vem a pergunta da justiça humana. E a pergunta da justiça humana é: mas e os 2 que tiveram coragem? E os 2 que disseram: dá para conquistar, vamos agora. O que aconteceu com ele? Os 2 acreditaram em Deus e nós não gostaríamos de ouvir isso, mas os 2 sofreram as consequências impostas ao povo. Os 2 que foram diferentes, que não tinham frustração na sua mente, medo, terror, que falaram vamos, eles também foram sentenciados com 40 anos de espera. Você já foi culpado por aquilo que não fez? Ser culpado daquilo que você não fez, o que gera dentro do seu coração, da sua mente? Gera uma satisfação? Revolta.
Revolta imediata. Eu não fiz. E se você tiver provas ainda de que você não teve nada a ver com aquilo, fica pior. Porque você compartilha essas provas, dizendo, olha aqui, não fui eu, não sou eu, não é assim. Então eles poderiam terem se frustrados, estarem revoltados, decepcionados, arrasados, tristes, raiva de todo mundo. Eles poderiam dizer, chega, não ando mais com vocês. Vocês, pessoas sem fé. Vocês não têm condições, eu vou abandoná-los, eu vou embora. E se eles tivessem feito isso, nós gritaríamos juntos, é isso aí, Josué, é isso aí, Caleb, sai dessa corja, porque é isso melhor que você tem a fazer. Pelo contrário, eles não fizeram assim. Pelo contrário, é um sonoro não. Eles resolveram pagar, sofrer as consequências daquilo que eles não compartilhavam. Eles permaneceram e sofreram todo aquele momento, mas eles guardaram o sonho. Eles confiaram no Senhor. Eles colocaram nas mãos de Deus, mas tiveram que esperar 40 anos. Irmãos, a verdadeira dupla dinâmica, ao meu ver, nunca foi Bat-Simão e Robin. A verdadeira dupla dinâmica é Josué e Caleb. Porque eu tenho certeza que eu não deveria ter ficado lá. Eu acho que se você for bem sincero, eu acho que você sairia comigo. Porque revolta. O tempo passou, 45 anos se passaram. Josué já havia sido honrado, como diríamos. Josué então se tornou o general, Josué se transformou esse chefe militar e espiritual do povo. O sucessor de Moisés, talvez o melhor caso de sucessão bíblica. Ele inicia a conquista, ele vê Jericó cair, Josué vê a terra se render com muita luta. Josué vê a promessa que Moisés não pôde ver. Josué conquista a terra, Josué briga, Josué dá o seu exemplo. Josué foi um homem de Deus em ação diante das guerras. Aí um belo dia vem Caleb. Caleb vem descendo a ladeira, Caleb marca um aconselhamento com seu amigo. E a conversa foi mais ou menos assim. Escute o que eu vou te dizer. Josué, meu amigo, tudo bem? Passaram 45 anos. Eu ainda não consigo dormir direito. Eu ainda não consigo digerir tudo o que passou. 45 anos se passaram. E você lembra daquele dia? Foi legal, não foi? Lembra que nós espiamos a terra? Lembra que nós gostamos do que vimos? Você lembra? Nós vibramos. Você viu aquele cacho de uva enorme? Precisavam de 2 pessoas para carregar. Parece que foi ontem. Josué responde, não parece que foi ontem, foram 45 anos atrás. E aí Caleb diz, Josué, o negócio é o seguinte, é verdade, eu estou um pouco mais velho, eu estou com 85 anos, mas 2 coisas eu preciso te dizer. Eu ainda tenho forças, eu ainda estou forte. Na verdade eu me sinto como se estivesse com 40. Na verdade, o sonho não me deixou. Na verdade, eu continuo com essa angústia. Eles tentaram dizer para mim, deixa de bobeira, acabou. Não tem nada a ver, para com isso. Esperar 40 anos, o que é isso? Mas eu continuo. Eu sei que você pode me dar uma terra aqui, a terra que eu escolhi, nós somos amigos. Mas, Josué, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar onde a bola na garganta tomou posse de mim e ficou aqui entalado. E eu falei, vou ter que engolir a seco essa dor de frustração. Josué, deixa eu voltar lá. Porque eu esperei, porque eu paguei o preço com os meus irmãos, com a comunidade de Israel. Josué, deixe eu voltar.
Como eu queria ver essa pergunta, essa cena. Se no céu tiver replay, vai ser essa cena a primeira. 2 amigos, um sonho e muita tristeza. Josué olha para ele e diz: vá, servo fiel. Eu te abençoo para a sua última guerra. Vá e conquiste a sua terra. Vá e realize o seu sonho. Vá, porque fostes fiel ao Senhor. Vá, porque o Senhor não é homem para não cumprir a sua palavra. Caleb foi. Caleb conquistou. E nós concluímos o texto dizendo: e a terra teve descanso da guerra. Não só das guerras do povo, mas da guerra pessoal de quem esperou 45 anos por aquilo que gostaria de ter. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, essa manhã eu quero te encorajar a jamais desistir dos seus sonhos, a não ser que o Senhor chegue para você e diga assim: você sonhou errado, filhinho, esse sonho é ruim. Aí esqueça, coloque nas mãos de Deus. O Senhor tira do nosso coração. Eu tive sonhos que o Senhor disse não. Eu tive sonhos que eu provei por A mais B para Deus. Eu provei por A mais B para Deus. O Senhor sabe que é isso. O Senhor sabe que eu sei. O Senhor sabe que eu posso. O Senhor sabe que eu tenho a manha nesse negócio. Me coloque, Senhor. E Deus: não. 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 E eu tive que engolir a seco. Até que a mão dele, a graça dele vai te abraçando. E você vai: eu prefiro confiar em ti. Eu prefiro confiar em ti. Então, os sonhos que ele retirar da sua vida, descanse. Se precisar chorar, chore. Não é para dar uma de vitorioso, não. Quando doer, chore mesmo. Esperneie nos pés do Senhor. Mas aqueles sonhos que vêm do Senhor para você, não desista deles. Não seja vencido pela espera, não seja vencido pela frustração da espera. Não deixe o tempo da espera mudar o seu coração, fazendo-o abandonar tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você acredita. Não se permita dizer: vamos voltar para a escravidão, eu vou tomar um outro caminho. Não volte para a pizzaria. A não ser que eu esteja junto com você, comendo. Não deixe jamais nenhum relatório te cegar. Não deixe nenhum relatório te cegar. Não deixe nenhum relatório te cegar. Seja ele de morte, seja ele de vida, seja ele de doença, de saúde, seja ele de alegria ou de tristeza, porque alguns também se cegaram pela alegria. Não deixe o barato ou o caro te cegar. Se o Senhor deu o sonho, Ele vai dar tudo o que precisamos. Tudo aquilo que o Senhor nos falou no seu tempo virá. E o tempo não é meu e não seu. O tempo é do Senhor dos exércitos. O Deus de Josué, o Deus de Caleb é o nosso Deus. É o Deus que, vindo à plenitude dos tempos, não foi quando todos queriam, foi quando, vindo à plenitude dos tempos, mandou Jesus. Vindo o tempo que ele tinha em sua mão, em seu poder e soberania, vem Jesus, que é Deus encarnado. O Deus da Bíblia é o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, porque se Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, não desista dos seus sonhos. Quero te convidar a se colocar de pé comigo. E te dizer uma última frase. Quando a carne ou o diabo, o seu e o meu adversário, enterram nossos sonhos, ele não enterra você somente os seus sonhos. Quando o diabo ou a carne enterram o meu ou os seus sonhos,
ele vence, ele subtrai bênçãos que seriam para uma comunidade, para uma cidade, para um país, até os confins da terra. Não deixe, não venda, não seja vencido. Vamos orar. Grande e poderoso Deus, Deus de Josué e de Calebe, Deus dos patriarcas, Deus da Bíblia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa capacidade de desejar, de sonhar. Obrigado porque o Senhor também nos deu capacidade de não deixar as frustrações nos dominarem, mas também é Deus conosco através do Santo Espírito para nos ajudar nos momentos em que o domínio próprio tem que ser exercido e entendermos as esperas da vida. Tu és Deus de todos os momentos. Então eu te suplico, grande Senhor, grande Jeová, em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso modelo, nosso Salvador e Redentor, eu te suplico que nesta manhã o Senhor reative os sonhos que ficaram pela estrada. Eu te suplico que o Senhor coloque novamente no coração força e ânimo para que sonhos sejam conquistados. Eu te suplico em nome de Jesus por aqueles que já desistiram, que haja hoje um retorno, uma força, a despeito do tempo. Se já foram 10, 20, 40 anos, não importa. Traz agora na mente de cada um de nós a cena da alegria, da vitória, da possibilidade de ver aquilo acontecendo. Nós sim, Senhor, clamamos que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas o Senhor foi quem nos deu capacidade de sonhar, por isso eu te suplico que nenhum sonho teu possa ficar nem na areia da praia, nem na areia do deserto. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a realização daquilo que somos, e para que quando chegar o nosso último dia, possamos deixar o nosso corpo descansar na terra e o nosso espírito voltar a Ti, pela graça, superabundante graça. Faz isso, Pai, nós te suplicamos, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, com todo o Israel de Deus, reavivando os nossos sonhos hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço bem forte no seu irmão e diga: volte a sonhar. Deus te abençoe.